Ife ana Frelimo zoonati. Cada povo é independente de escolher os seus amigos. Cada povo é independente de escolher os seus aliados. Cada país é independente de escolher o seu sistema de desenvolvimento, ter as prioridades. Nós somos ambiciosos. Queremos ser produtores, consumidores e exportadores. Em 7 de setembro de 1974, na Tanzânia, os acordos de Lusaka sinalizaram o término da guerra colonial em Moçambique. Foi estabelecido um governo provisório, liderado por Samora Machel em conjunto com representantes da Frelimo e do governo português. Em 25 de junho de 1975, Machel assumiu como o primeiro presidente do país recém-independente, liderando os esforços para reconstruir a nação e promover igualdade, justiça social e desenvolvimento econômico. Apesar do início promissor e o papel de liderança de Machel, ele se tornou rapidamente um incômodo dentro do seu próprio partido e também para interesses portugueses e do regime do apartheid na África do Sul, que nutria um ódio ainda maior por ele. Isso se deu devido à sua proximidade com o regime soviético. Em 19 de outubro de 1988, Samora Machel faleceu em um acidente de avião na encosta da colina de Mbuzini, no nordeste da África do Sul. As circunstâncias do acidente permanecem envoltas em mistério. Existem 3 teorias sobre o acidente. A primeira é a versão oficial, apontando falhas técnicas como a principal causa. A segunda, defendida pela Frelimo, sugere um atentado organizado pela África do Sul usando um falso instrumento de aviação. E a terceira, que é um sentimento dos moçambicanos, aponta para membros influentes da Frelimo, como Joaquim Alberto Chissano e Armando Emílio Guebuza, que supostamente orquestraram a morte de Machel em uma disputa interna pelo poder, algo que não seria surpreendente, considerando as circunstâncias do assassinato do fundador da Frelimo, Eduardo Mondlane. Afirma-se que, apesar de ser considerado eticamente honesto inicialmente, Samora Machel, ao assumir a presidência, teria instaurado um estado de terror em Moçambique, eliminando brutalmente os dissidentes políticos nos ditos campos de reeducação, particularmente na província do Niassa. Para compreender sua ascensão e contexto que estava inserido, é preciso retroceder no tempo e explorar suas raízes e vivências anteriores. Samora Moisés Machel nasceu em 29 de setembro de 1933 na região tradicional de Chilambene, que os portugueses chamavam de Aldeia da Madragoa, no colonato do Limpopo, na província de Gaza. Seu avô, Maguivelane, era parente de Gungunhanha, um líder tradicional que resistiu à colonização durante o reinado de Dom Carlos I. Samora, cujo nome fazia referência às terras de Samora Correia, no Vale do Tejo, passou a infância ajudando os pais na agricultura e na criação de gado. Mesmo assim, encontrava tempo para frequentar a escola primária com os missionários católicos que estavam na região. Samora, Makwe, Samora, kule na yena, la muntini, mina na yena, mina nganya na yena, awutsongwanini, kumeka ali xikolweni, a hi lusa tihomu mina na yena, loko a vuya xikolweni, leswaku a ta va ni swin'wanyana, loko hi famba hi tlanga lomuya, a ni hlamarisa ngopfu la masin'wini laya. Uma tifeze ti kola, a hi khoma feza kwini. Na adolescência, mudou-se para Lourenço Marques, hoje Maputo, e se formou como enfermeiro, profissão que exercia no Hospital Central da cidade até a formação da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, em 1962, liderada por Eduardo Mondlane, também membro da etnia Xangane, relacionada com os Zulus. Deixando a enfermagem de lado, Samora, conhecido também por Moisés, similar ao líder bíblico do povo judeu, partiu em direção a Tanganica, mais tarde Tanzânia, para se alistar na guerrilha. Em 1963, já havia notícias dele recebendo treinamento militar na Argélia. De volta à Tanzânia, com 31 anos de idade, Samora Machel participou em 1964 das primeiras incursões da Frelimo
que atravessaram o rio Rovuma e infiltraram-se na província de Cabo Delgado, iniciando a luta pela independência de um país que ganhava identidade graças à presença portuguesa, subjugando e unindo povos muito distintos. Em 1967, tornou-se secretário da Defesa no movimento que controlava o norte do território. E 2 anos depois, com a morte de Mondlane, tornou-se o líder da Frelimo, após superar facções lideradas por Lázaro Cavandame e Urias Simango. Em setembro de 1974, em Lusaka, concluiu os acordos de transferência de soberania com Portugal, a serem concretizados em junho de 1975. Em um curto período de 12 anos, passou de enfermeiro a chefe de Estado. De acordo com depoimentos de Zeca Cagliati, um ex-guerrilheiro da Frelimo, foi à custa de vários assassinatos, com destaque ao assassinato de Felipe Samuel Magaia. Samora Machel ofereceu apoio a guerrilheiros de Robert Mugabe para a independência do Zimbábue, acolheu membros do ANC que lutavam contra o apartheid sul-africano e deu apoio a Fretilin, representada por José Ramos Horta na ONU, em favor da autodeterminação de Timor-Leste. A Rodésia, Zimbábue e a África do Sul retaliaram apoiando a resistência nacional moçambicana, Renamo, que a partir de 1977 iniciou uma luta armada contra a Frelimo, semelhante à luta travada 13 anos antes contra Portugal. Extrovertido, o presidente era extremamente popular, tanto em seu país quanto no exterior. Defendia grandes ideais e almejava transformar radicalmente a sociedade, eliminando vícios como corrupção e prostituição, porém às vezes de maneira bastante dura, recolhendo todos os marginais das ruas da capital e enviando-os para campos de trabalho no norte, os infames campos de reeducação. Porém tudo isso foi interrompido. Na noite de sua morte, Samora Machel estava retornando de Mbala, no norte da Zâmbia, a bordo de um Tupolev 304A, após participar de uma cúpula regional. O avião transportava 33 passageiros, principalmente militares soviéticos, dos quais 9 sobreviveram. Após o acidente, a União Soviética e Moçambique imediatamente pediram uma investigação no local. A África do Sul, que fazia parte de uma comissão de investigação tripartite estabelecida após o desastre, adiou a ação. Ela ignorou os protestos da União Soviética, Moçambique e dos consultores da Organização da Aviação Civil Internacional e só liberou as caixas pretas do avião 1 mês após o acidente. Os registros desclassificados pela França durante o 30º aniversário do acidente, em 2016, têm o efeito de reabilitar a imagem da França em relação ao apartheid. Em um telegrama datado de 13 de julho de 1987, o embaixador francês em Maputo, Gerard Louis Cross, sugere, sem evidências sólidas, que o presidente Machel havia sido alertado sobre a obsolescência dos equipamentos e as deficiências nos procedimentos de pilotagem dos soviéticos. Essas acusações não constam no relatório sul-africano divulgado em 9 de julho de 1987, sob a supervisão do juiz Cecil Margo. O ex-oficial da Força Aérea Sul-Africana estava ciente de que o Tupolev 304A, construído em 1980, estava equipado com instrumentos modernos. Quanto à alegação de que os pilotos estavam embriagados, essa afirmação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores sul-africano, Roelof Frederick Pick Botha, 24 horas após o acidente e antes de qualquer autópsia. O relatório sul-africano apontou um erro humano por parte dos pilotos como a causa do acidente, mas também se contradisse ao sugerir que o acidente poderia ter sido causado deliberadamente por um equipamento de ajuda à navegação em Moçambique, o que sustenta a teoria de que a Frelimo teria matado seu próprio presidente, o que também é o sentimento nacional em Moçambique. Parte dos destroços do avião havia sido levada por sul-africanos, descrita como troféus de caça pela viúva do presidente moçambicano, Graça Machel, que posteriormente se casou com Nelson Mandela em segundas núpcias, em 1998. Fernando Manuel João, que era guarda-costas de Machel e um dos sobreviventes, relata que, ao procurar ajuda e depois retornar ao local do acidente, encontrou unidades de elite do exército sul-africano, bem como vários oficiais de alto escalão e membros do governo, incluindo o influente ministro da Defesa, Magnus Malan. Os militares revistaram a aeronave em busca de malas diplomáticas e questionaram os feridos sobre os lugares ocupados pelo presidente Machel e seus colaboradores. Os primeiros socorros só chegaram 8 horas depois, o que foi tarde demais para alguns dos feridos. Antes de sua morte, Machel convocou uma reunião regional em Maputo com os países que compunham a linha de frente.
Angola, Botsuana, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Ele pediu ao presidente do Malawi, Hastings Kamuzubanda, que interrompesse o apoio a Renamo, ameaçando fechar a fronteira, o que isolaria o país de seu único acesso ao Oceano Índico. A linha de frente era uma aliança regional informal estabelecida no final do ano 1960 com o objetivo de resistir às pressões econômicas e militares da África do Sul, o país do apartheid. No entanto, a maioria dos membros dependia da África do Sul para tomar ações firmes, como o boicote contra seu poderoso vizinho. No dia do acidente, os líderes dos países da linha de frente, com Machel à frente, tentavam convencer Mobutu Sese Seko, presidente do Zaire, que se tornaria a República Democrática do Congo em 1997, a parar de apoiar a guerrilha da UNITA, outro grupo financiado pela África do Sul. Para Pretória, essas ações representavam uma ameaça considerável. Foi nesse momento que a decisão de assassinar Samora Machel foi tomada, ou pelo menos de ameaçá-lo, como explicado por Colin Dart, um pesquisador sul-africano da Universidade do Cabo e autor de vários livros sobre Moçambique. Em Maputo, havia uma crescente especulação sobre um iminente ataque da África do Sul. Uma explosão de uma mina na fronteira, que foi atribuída ao ANC, apesar de sua negação, resultou em ferimentos a soldados sul-africanos. Como retaliação, Pretória interrompeu o recrutamento de trabalhadores moçambicanos para suas minas de ouro. Isso quase equivalia a um ato de guerra, especialmente considerando a situação financeira desesperada de Moçambique, que tinha cerca de 100 mil cidadãos empregados regularmente na África do Sul, além de cerca de 170 mil trabalhadores clandestinos. Antes do acidente de avião, as relações entre os dois países estavam em seu ponto mais baixo, lembra André Thomas-Hausen, um professor da Universidade de Pretória, que na época estava próximo de vários líderes da Renamo que estavam recebendo formação política na África do Sul. Moçambique estava insatisfeito com o aumento da atividade rebelde da Renamo desde o Acordo de Nkomati, e a África do Sul havia reunido evidências suficientes do apoio da Frelimo ao ANC. No entanto, esses acontecimentos também tiveram implicações na política interna. O fracasso do Acordo de Nkomati e da política de Machel, continua o acadêmico, levou à derrota da facção reformista dentro do Partido Nacional, representada pelo ministro das Relações Exteriores, Pik Botha. Os securocratas haviam então assumido o controle. O Acordo de Nkomati nunca foi efetivamente implementado. Em 1996, a Comissão da Verdade e Reconciliação, CVR, estabelecida sob a liderança de Mandela para investigar os crimes cometidos durante o apartheid, coletou diversos depoimentos sobre o acidente do Tupolev. O fato de a Comissão de Verdade suspeitar do envolvimento do exército sul-africano, da inteligência militar e das forças especiais justifica a abertura de uma nova investigação judicial, declarou Dumisa Nsebeza, chefe de investigações da comissão, em 1998. A promessa solene feita por Mandela no 10º aniversário do desastre de reabertura que não ocorreria, embora tenha declarado que não poupariam esforços para descobrir a verdade sobre a viagem que resultou na morte de um dos maiores líderes da África, ainda permanece sem respostas. Há suspeitas na imprensa sul-africana de possível envolvimento de autoridades moçambicanas, especialmente na alta hierarquia militar. Colin Dart levanta a questão de se alguém na África do Sul ou em Moçambique estaria sendo protegido, caso tenha havido um complô, que ele considera provável, e que teria envolvido várias pessoas. Atualmente parece confirmado que pelo menos 2 técnicos da torre de controle do aeroporto de Maputo, Cornélio Vasco Cumbi e Antônio Cardoso de Jesus, foram recrutados e pagos por Craig Williamson, um agente sul-africano que também está relacionado ao assassinato de militantes anti-apartheid no exterior, incluindo Ruth First em Maputo, em 1982, e Dulce September do ANC em Paris, em 1988. No entanto, a culpa de Pretória nesse acidente ainda precisa ser definitivamente comprovada por meio de uma investigação. Samora Machel foi um líder com uma oratória brilhante, desempenhou um papel fundamental na conquista da independência de Moçambique, que antes era uma colônia portuguesa. Se Samora Machel não tivesse falecido, as possibilidades para o futuro de Moçambique teriam sido diversas. É provável que Machel mantivesse sua visão socialista e compromisso com a independência e igualdade social. Provavelmente teria continuado com suas políticas anteriores. Poderia ter havido ajustes ou reformas sob sua liderança, visando melhorar a situação política e econômica do país, com foco em desafios específicos e estímulo ao crescimento econômico. Entretanto,
É importante ressaltar que todas essas possibilidades são apenas especulações, já que o futuro de Moçambique teria sido influenciado por uma variedade de fatores incertos, tanto internos quanto externos, tornando difícil prever com precisão o desdobramento dos acontecimentos. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!